E aí, galera do nono ano, tranquilo? Beleza? Vamos continuar aí? Vamos para nossa aula 9. Continuar aquele cenário da Europa, né? Da Europa pós-Primeira Guerra. Lembrando, a gente está no período entre guerras, né? No período entre guerras, no período entre o final da Primeira Guerra Mundial e o começo da Segunda Guerra Mundial. Não focar aqui, a gente vai ter que focar aqui não só na Europa, né? Mas o que está acontecendo ao menos na Europa, na América, né? Então você tem na Europa a ascensão de regimes totalitários, né? Você tem nos Estados Unidos aquela década com todo fervor, né? E depois a crise de 29, e no Brasil você tem a República Velha e depois a República Velha, a ascensão do Getulinho, do Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas a gente vai ver aí depois. Eu ia começar a ver na aula 10, só que eu não vou começar na aula 10, tá? A gente vai ver depois, tranquilo? Então, continuando aí na Europa, a gente viu a ascensão do fascismo na Itália, logo depois o partido nazista na Alemanha, não é? E no resto da Europa você vai ter mais ou menos essa configuração. Você vai ter esse cenário da esquerda, né? Da galera comunista, socialista, né? Lembrando que a própria esquerda, gente, ó, a gente tem que parar de tacar tudo no mesmo saco, né? Tanto de um lado como de outro, né? A própria esquerda tem as suas divergências, né? A própria direita tem as suas divergências, né? Você taxar assim fica tudo muito simples, né? Mas então, por exemplo, a sua apostila cita em Portugal o Salazar, né? Ele vira lá primeiro-ministro em 30, né? Cria esse tipo de governo, fica governando, né? Depois até 74, com a Revolução dos Cravos. Depois você dá uma lida lá, tá? Mas eu vou focar aqui na Guerra Civil Espanhola, tá? Guerra Civil Espanhola. Bom, você vai entender aí porque que ela foi importante, certo? Outra vez, assunto delicado. Eu vou falar no final por que esses assuntos hoje estão todos delicados, tá? Mas vamos lá, vamos falar da Guerra Civil Espanhola, que acontece, não é de um dia para o outro, eles não acordam querendo fazer uma guerrinha, né? Ah, vamos fazer uma guerrinha civil? Não, essa guerrinha civil vai acontecendo por causa de desdobramentos da própria história espanhola, né? Então, ó, vou falar aqui muito rápido esse cenário espanhol, mas muito rápido mesmo, tá? Só para a gente pegar aqui a importância da guerra civil espanhola, né? Então você tem na Espanha, não é de hoje, né? Uma diversidade muito forte, né? Até hoje você tem essa diversidade, né? Que você fala lá por estado, né? Ah, eu sou da Catalunha, Barcelona, né? Lembrando que a Espanha foi dominada aí quase 1000 anos pelos árabes, pelos muçulmanos, né? Então você tinha cristão, você tinha muçulmano dentro dessa Espanha. Depois a Espanha vira vários reinos, né? São vários reinos, olha aí. E esses reinos depois se unificam na mão de reis espanhóis. Esses reis espanhóis, então, começam a perseguir quem não é cristão, né? Então, se você é judeu, se você é muçulmana, você é pagão. Então, você tem sempre esses conflitos dentro da Espanha, dessa diversidade. Não é fácil, é complicado isso, tá? Bom, isso aí a gente podia falar um tempão, né? Mas vamos falar do que interessa para nós. A gente tem que saber que na Espanha era uma monarquia. E essa monarquia cai aí no final dos anos 20, né? Ela cai no final ela cai no final dos anos 20, porque você tem revolta popular, você tem caso de corrupção, né? E em 30 entra aí uma república. Uma república. E o que acontece? Sobe nessa república
grupos de esquerda. Sobe nessa república grupos de esquerda, grupos então socialistas, e começam a pregar reformas, aquelas reformas que mudam, como por exemplo, reforma agrária, reformas muito populares, né? E o que vai acontecer? Com essas reformas, né, essas reformas socialistas, a direita, né, vai montar uma oposição ferrenha. Então você vai ter essa divisão do pensamento ideológico, do campo político, né? A conservação de valores espanhóis. Gente, lembra, pelo amor de Deus, eu não estou falando quem é certo, quem é errado. Eu estou falando o campo que se desenvolveu aí, né? Então você tem aquela direita, né, com a conservação dos valores tradicionais da Espanha, não é? Família, o cristianismo e tal, e esses valores de esquerda, né, de reforma agrária, de socialismo, né? Alguns socialistas anti-religião, por aí vai. Né? É esse o campo que está se formando e que vai desembocar lá no final da Segunda Guerra no que a gente chama de Guerra Fria, lembra? Né? Então você tem essa divisão do pensamento ideológico, do pensamento político, direita e a esquerda aí, não tem jeito. Isso vai ficando tenso, isso vai sendo alimentado, até que na Espanha você vai ter os posicionamentos, né? Você vai ter na Espanha a Frente Popular. O que é a Frente Popular? São os socialistas, os anarquistas, operários, né, que a gente chama de progressistas. Lá na Espanha, geralmente era a parte urbana, era essa Frente Popular. E aqueles que querem manter os valores tradicionais, né, que vai juntar nacionalistas, né, vai juntar monarquistas, exército, a Igreja Católica e os fascistas, né, que são da falange. Então, na Espanha, você vai ter essa divisão aí nos anos 30, a Frente Popular ou a falange, ou os nacionalistas. Você pode, então, você vai ter essa divisão aí, ó, Frente Popular ou republicanos, dependendo aí da onde você lê, falange ou os nacionalistas, né, apoiados pelos fascistas. Então, esses partidos, esses grupos políticos vão ter apoio. Ora, gente, precisa explicar, né? Porque eu pesquisando aí, eu gosto de ler os comentários no YouTube, quando tem documentário, vídeo, né? O professor não fala, né, que a Frente Popular vai ser apoiada pelo Stalin, professor comunista. Gente, olha só, se você está seguindo a matéria e você lá, Frente Popular, e vê socialista, não é na cara que vai ser apoiado pela União Soviética. Se você vê lá falange, fascistas, não está na cara que vai ser apoiado pelo nazismo. Gente, é óbvio, né? Apesar que você tem, óbvio, também discordâncias aí dentro, né? Por exemplo, você tem os socialistas, os comunistas, que são mais radicais. Você tem os comunistas que querem fazer um governo igual do Stalin, outros não, né? Que aí você até vai ter uma divergência depois, mais para frente, lá no meio da guerra, você vai ter a divergência entre eles mesmos, né? Então, se você quer mesmo, você está no 9º ano, né? Acho que não, mas se a pessoa quer, até a dica, né? Se a pessoa quer mesmo saber isso, essas coisas, é livro, é pesquisa, é bibliografia, né? Mas para nós aqui, para a gente seguir a nossa matéria, é isso. Então você tem esse campo ideológico que vai se tensionando cada vez mais. A Frente Popular, a esquerda, né? uma coisa mais urbana, progressista, e a falange, né? A direita, os nacionalistas, uma coisa mais conservadora. É esse o cenário. Isso vai ficando tão tenso, que aí a Frente Popular ganha eleições, né? E quando ela ganha eleições, a galera da falange, os nacionalistas, o exército, se organiza para tirar a Frente Popular. Outro ponto polêmico,
A galera fala, a Frente Popular foi eleita, né? Nunca que ela ia ser democrática. Se ela continuasse no... A história não é feita de ser. Se ela continuar, se subisse isso, se acontecesse isso, se a história não é feita de ser, a história é feita do que aconteceu e do que está acontecendo. Então o que acontece? Essa Frente Popular entra e a direita se organiza para tirar essa Frente Popular. Você tem que pensar lá, cada um tinha sua ideologia, cada um tinha o seu, o que eles acreditavam. Agora, que foi tenso, isso eu tenho que falar que foi realmente muito tenso. Em 36 começa essa guerra civil, tá? Esses franquistas, porque Franco vem aí do general Francisco Franco, tá? Vem do general Franco, que era do exército, que monta aí uma guarda, estava lá no Marrocos, né? Monta uma guarda, vai marchar lá para a Espanha. Então, você tem a guerra civil. Os franquistas, a falange, esses nacionalistas, a igreja, os monarquistas, versus aí a república, os republicanos, a Frente Popular. E é uma guerra, gente, de extrema violência, tá? O que vai acontecer? França e Inglaterra vai fazer uma política não intervencionista. Eles não vão dar palpite na guerra civil. Muito grave isso, tá? Porque era explícito o apoio do Stalin, da União Soviética, para os republicanos, para a Frente Popular, e era explícito o apoio do Mussolini e do Hitler para os franquistas, tá? Então você tem apoio de ambos. A Inglaterra e a França, não sei de nada. Por quê? Lá eles estão lutando contra o comunismo. Inglaterra e França era capitalista. Então eles deixam lá, não, deixa esse povo se matar, né? Deixa esse povo se matar porque eles estão lutando contra o comunismo. O comunismo não é legal. Porém, você tinha de outro lado o fascismo, tá? E é uma guerra extremamente violenta, galera. Assim, morre civil, destrói cidades, bombas são jogadas, você tem um radicalismo enorme, você vai ter aí o que a gente chama de brigadas internacionais, galera de várias nações juntando contra esses republicanos, contra os fascistas, né? Então você vai juntar gente nessa Frente Popular de muitas ideologias. A maioria era anarquista. Você vai juntar gente anarquista, gente comunista, gente socialista, até gente liberal você vai ter. Por quê? É o inimigo comum. Para eles lá você tinha um inimigo comum. Quem que era o inimigo comum? O Fátio, né? Era o fascismo e o nazismo, né? Era não acontecer, gente, teoricamente, né? Na Espanha, o que estava acontecendo na Itália. Então por isso que você tem essa rixa. Você vai ter, gente, ó, uma violência tremenda. Para não falar que eu sou comunista, eu vou falar a merda que a Frente Popular, por exemplo, fez. Você tem uma radicalização anti-religião, né, que até falam que vira aí uma nova... essa galera da Frente Popular a nova Revolução Francesa, porque eles mataram padres, eles mataram bispos, eles destruíram igrejas, destruíram obras. É uma época aí da guerra que a gente chama de terror vermelho, né? Os caras não queriam saber, é radicalização de pensamento, galera, radicalização, extremismo, e essa tecla eu bato, você pode me chamar do que quiser, mas radicalização, extremismo é muito perigoso, tensiona a sociedade e você não tem papo, você não tem diálogo. Você não tem diálogo. Com uma pessoa extremista, você não tem diálogo. Se você pensa diferente, isso eu estou falando para a esquerda ou direita, fascismo ou socialista. Se você é extremista, você não tem diálogo com essa pessoa. Não, peraí, mas esse lado aqui e esse outro, né? Enfim, e a Alemanha e a Itália apoia o Franco e investe dinheiro, manda exército e manda bomba. O Hitler, ele vai usar essa guerra para testar as armas que eles estavam produzindo na Alemanha. Ele vai treinar tática de guerra.
tá? Alguns estudiosos aí dizem que é um palco para prever a Segunda Guerra, né? Aqui, ó, você tem, por exemplo, isso aí eu vou falar amanhã do fotógrafo Capa, né? Aí você tem os socialistas, né? Aqui indo para a guerra civil, eu prefiro morrer, não é? Juntos, irmãos, eu prefiro morrer do que consentir com um tirano, né? Os punhos fechados. Ai, gente, esses símbolos até hoje. E hoje, né? Eu não vou fazer essa aula virar aula de atualidades, tá? Mas hoje você está vendo isso hoje no nosso país. Meu Deus do céu, essa coisa assim, olha, terrível, mas enfim, né? Aí os soldados indo para a guerra, aqui uma cena da Guerra Civil, olha, nas cidades, tá? Com população civil, né? Uma guerra morreu aí legal na Espanha, morreu gente legal na Espanha mesmo, ó. Aqui era a falange prendendo um exército socialista. E aqui foi o pior ataque aéreo da guerra. Matou lá milhares de civis. Guernica, né? Eu não sei a pronúncia. Mas Guernica. Aí você tem os movimentos de outras nações contra essa guerra, né? A França foi lá em Paris, junto os pavilhões, né? Aí o Picasso é convidado a pintar um quadro sobre a guerra, sobre Guernica, que pinta aquele quadro famoso em 37, né? Guernica. Olha o link com a história da arte. Olha o link com a história da arte, tá? Isso aí é o cubismo, é a arte moderna, que o Hitler falava que era arte degenerada, era arte de tolos, era arte de imbecis, né? O que é isso? É o cubismo. Vou resumir o cubismo, com certeza você deve saber e já viu. Vou resumir o cubismo. O cubismo é a fragmentação do seu tema e você montar ele, é a destruição e a reconstrução. Esse é o cubismo. Por isso que o Picasso, um dos maiores artistas do século XX. Se você não sabe quem foi o Pablo Picasso, se não conhece, você tem que ir lá e estudar. Comunista. Bom, aí o que é o cubismo? Você fragmenta, você destrói e constrói, né? Mas enfim, ele fez esse quadro, é gigantesco esse quadro, tá? É gigantesco. Ele falou que o quadro só poderia ser exposto na Espanha quando voltasse a democracia. E demorou muito tempo, demorou uns 50 anos aí. Mas só para falar rapidão, para a aula não se estender, e eu tenho reunião daqui a pouco, ele pinta aí em preto, em branco, preto e branco, com tonalidades de cinza, é a cor da morte, é sem graça, né? Aquela cor sem cores, é morte, né? Ele faz assim, você pode ver as bocas abertas, os braços, os rostos desesperados, né? Você olha assim, como é que você conduz a obra? Qual é a composição? Você vê da direita para a esquerda, ó. Você vê os rostos indo da direita para a esquerda. Ele inverte a composição. Geralmente você vê da esquerda para a direita, né? Você tem essa luz aí, o olho que tudo fixa, e o divino onipresente observando a obra inteira, né? Você vê na direita aqui, ó, uma pessoa desesperada, olha os braços, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, cadê? Aqui do lado esquerdo, debaixo do touro, você vê uma mãe desesperada, chorando, o filho morto, olha o braço, é igual lá na Pietà do Michelangelo. Você vê o touro, que é símbolo da Espanha, as touradas, a força, né? O rabo dele saindo fumaça, né? Os cavalos, né? Os cavalos aí, ó, saindo lança, né? É a guerra, é o desespero, é a destruição, né? É uma obra atemporal, é uma obra antibélica, contra a guerra, é uma obra que marca esse desespero, tá certo? A gente poderia falar mais aqui, analisar mais, porque dependendo da corrente histórica aqui que vai estudar essa obra, você tem interpretações, tá? Você tem várias interpretações, mas o básico que todo mundo fala é isso, é o desespero, é a morte, né? A mãe chorando o filho, é a guerra, né? Enfim, vamos lá. Então, o que vai acontecer com essa guerra? Eu achei que tinha mais outro slide. O que vai acontecer com essa guerra?
O Franco ganha em 39 e você começa um governo totalitário dentro da Espanha, né? Dentro da Espanha. Você vai ter uma rica cultura, arte, uma arte se desenvolve muito, escritores, viu, gente? Escritores, cineastas, pintores. Eu só mostrei aqui o exemplo do Picasso, né? Mas você tem vários outros artistas. Quem ganha é o Franco, né? Quem ganha é o Franco, né? E o que é isso aí? Isso aí é o resultado da bipolarização, desse pensamento extremista, radicalizado. Ainda bem que não está acontecendo isso no nosso país, né? Radicalização, ainda bem que não acontece isso aqui. É aquela coisa, né? Você não tem diálogo. Ah, se você fez. Ah, olha, você. Fascista! Fascista! Não, então, olha, esse negócio aqui é legal, você não pode fazer. Comunista! Aquela coisa, radicalização, você não tem diálogo, isso é o perigo. Eu já falei, vou falar de novo. Você tensiona a sociedade vive em tensão, você não sabe o que pode falar, o que pode dizer. Tá? Não estou defendendo um lado nem outro, é de ambos, é perigoso, é um campo perigoso. Você não ter diálogos, não, peraí, o que você pensa? É isso? Legal. Olha, o que eu penso? É isso. Vamos tentar encontrar uma. Não, você não tem diálogo. Ou é isso, até porque você dá para ver aí que sobre o Franco você vai ter oposição, ele vai matar muita gente. Os socialistas na Espanha mataram muita gente. Então é tudo aí, ó, areia do mesmo deserto, irmãos, a mesma moeda. Né? Busca o equilíbrio, o diálogo. Esse é o perigo de não saber conversar, de não saber compreender o outro. É esse o perigo. Olha o que aconteceu na Espanha. 3 anos de guerra que irmãos espanhóis lutaram, que mataram irmãos de pátria, defendendo cegamente os irmãos. Enfim, esse é o perigo, é a radicalização. E nessa Europa estava aí, claro, a radicalização, né? Você era fascista, se você não era fascista, você era socialista, você era comunista e por aí vai, tá? Então, olha, eu começo a falar aí, no processo eu sou comunista, ai, meu Deus do céu. Que eu falei no começo da aula, por que é delicado esses assuntos? Porque sempre essas histórias são revisitadas. Então você tem do ponto de vista da esquerda, né? Não, os caras lutaram a favor da democracia e tudo. O cachorro do vizinho. E você tem o ponto de vista... Eu vi gente no YouTube defendendo o Franco, por exemplo. Não, tinha que existir mais general Franco, matou muito comunista, né? Que os comunistas é contra a religião e tal. Então você tem a defesa dessas duas teses, o ponto de vista de um, o ponto de vista de outro, né? Aí o professor fala de um, ele é socialista, ele é doutrinador. Não, se você me chamar disso, né? Então, se você, o negócio é você pegar lá e ler, estudar bons historiadores, uma boa bibliografia e tomar o seu partido, né? Mas o que eu acho aqui é que extremismo, a radicalização não é legal. E olha por quê? Você dá para ver o exemplo aí. Olha o que aconteceu na Europa, né? Levou uma Segunda Guerra Mundial, né? E depois a Guerra Fria. O Brasil, bem-vindo, né? Bem-vindo à Guerra Fria, o Brasil. Tá essa radicalização. Mas enfim, para, Marcos, para de falar. Você não... Aí, enfim. Então você tem a Guerra Civil Espanhola, que o Hitler apoiou, que o Stalin apoiou de outro lado, que é usada armas aí, que Hitler vai usar na Segunda Guerra Mundial. Você tem as potências caladas, como Inglaterra e França. Franco sobe ao poder e a Espanha vira aí um governo totalitário. Tranquilo? Então, galera, muito obrigado. Desculpa os meus devaneios, tá? Não me processem. Então, até amanhã. Muito obrigado. Tchau.